Fala aí, pessoal. Hoje eu tô aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre Terra Amazon. Fazia tempo que a gente não conversava sobre ele, fazia tempo que eu também não usava ele e agora, recentemente, eu tive que voltar a usá-lo e aí eu percebi que ele tem algumas coisas aqui bem interessantes que estão em desenvolvimento. E assim, o Terra Amazon, vocês sabem, ele trabalhava ali, é um ambiente multiusuário, né? Para quem acompanha aqui o canal, a gente já falou bastante dele, já mostrou como é que constrói banco, como faz a situação do multiusuário, né? Toda a parte de pré-projeto, do projeto e do pós-processamento da imagem, da edição e tudo mais, né? Tem vários vídeos aí do Terra Amazon mais antigo, que rodava sobre a versão 4.0 da TerraLib. Esse aqui agora ele roda sobre a versão 5.0 da TerraLib, né? Versão 5 TerraLib, e ele tem algumas novidades. Além disso, no processo aí desses últimos anos, ele também teve que sofrer aqui mais umas atualizações para que comportassem o trabalho remoto e tudo mais. Então, Terra Amazon aqui nessa primeira tela, esse é um vídeo que a gente vai fazer só mesmo para introduzir ele, e aí depois, se ele for bem, a gente continua fazendo outros vídeos aqui da parte de PDI, da parte de vetorial, da parte de construção de banco de dados, usando Postgre, PostGIS e assim por diante, certo? Então, se você gosta aí do Terra Amazon, se já está familiarizado com ele, esse vídeo aqui vai ser bem interessante. E aí eu peço para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, comentarem com a gente qual a experiência de vocês com o TA, qual é o uso que vocês estão dando para ele, se estão fazendo aí o monitoramento de alguma área, né? Eu sei que tem alguns grupos de pesquisa que trabalhavam com ele, né? Se vocês gostariam de ver isso aqui integrado com alguma forma de GE ou alguma forma de código, tá? Então deixa tudo aí nos comentários, se inscreve aqui no canal para ficar acompanhando os vídeos, aciona o sininho aí para ser avisado toda vez que a gente lançar um vídeo novo e vamos aqui então dar uma olhada nesse Terra Amazon novo, né? Entre aspas. Então ele continua aqui, né? Hoje quando você abre o Terra Amazon, ele abre essa interface para você, a interface de bem-vindo, e ele já te pergunta como é a forma que você quer trabalhar, né? Então ele continua tendo as formas, vamos dizer assim, de banco de dados, aqui nesse caso, né? Aqui eu tenho a forma da criação do banco de dados, que é quando eu vou criar o primeiro banco, então já tenho que ter o Postgre instalado, PostGIS, e aí eu venho aqui e faço a criação do banco de dados todinho, com modelo conceitual, tudo bonitinho. Uma outra forma de acesso é, depois que eu criei esse banco, né, eu posso acessar ele como DBA, né, ou né, esse banco pode estar local, né, ou em outro lugar também. Por exemplo, ele pode estar lá no INPE e eu estou aqui em casa e eu consigo acessar ele, né, então isso vai ser possível também através de um IP e tudo mais. E aí tem várias formas de eu trabalhar com isso, né? Eu vou ter que instalar um VPN, vou ter que instalar um monte de coisa para poder funcionar, mas vai funcionar tranquilamente, né? A gente já tem alguns estudos sendo feitos dessa forma e tem dado bem certo. Aqui nessa segunda opção, então você tem a primeira opção para criação do banco, nessa segunda opção é para você acessar esse banco que você, vamos dizer assim, acabou de criar, né? Conectar nele. Então, a partir do momento que você tem um usuário, esse usuário ele pode ser um usuário DBA, um usuário administrador de projeto ou um operador. E aí você pode entrar aqui com qualquer uma dessas opções, ele vai reconfigurar a interface do Terra Amazon para você. Então, por exemplo, se eu entro como um DBA, a parte aqui de gerenciamento de projeto e administração, ela continua lá para mim. Mas se eu entro como um Project Manager, um gestor de projetos, a parte de administração vai embora e eu só vou ver o menu aqui, gerenciamento de projeto. E se eu entro como um operador, por exemplo, né, uma pessoa que vai fazer a edição vetorial, vai trabalhar com matrizes e tudo mais, né, eu perco a opção de gerenciamento de projeto e de administração, porque o meu usuário não está habilitado para ter acesso a essa interface. Aqui eu vou ter também a conexão, né, vamos dizer assim, para o servidor com os operadores, que é onde realmente eles vão ali já realizar a edição vetorial, né, fazer a importação de vetores de rascunho, vetores que vêm de fora do Terra Amazon, de fora do banco, para servir de suporte e tudo mais, né? Além dessas três ferramentas ali, que a gente está trabalhando basicamente com banco de dados, ele tem agora uma outra interface aqui, que é o Terra Amazon como um SIG. Então, quando você ativa por essa extensão, a gente vai ativar ela depois, você perde ali em cima alguns menus,
mas você fica com a possibilidade de ter um Terra Amazon como um TerraView, né? Então você pode usar ele ali à vontade, você continua com os plugins, plugin de PDI, plugin vetorial, plugins diversos ali, né? TerraPrint, que é, né, hoje em dia não é mais TerraPrint, né? Mas é o compositor de mapas, então vai ter tudo ali dentro, tá? E aí, essa aqui talvez tenha sido a implementação mais bacana que teve aí nos últimos tempos, que são esses 3 botões, né? Esses 3 botões aqui, eles foram criados basicamente para que o usuário pudesse trabalhar remoto, né? Então, na pandemia agora, todo mundo voltou para suas casas e a gente precisava continuar o trabalho de monitoramento, sendo ele do PRODES, do DETER, Terra Classe, qualquer um desses projetos. E a gente precisava trabalhar. Então, ficar pendurado, né, no banco de dados todo o tempo era muito custoso. Não só porque nem todo mundo tem uma internet de altíssima qualidade nas suas casas, mas também porque sobrecarregava o servidor, né? Então, o que foi que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um processo, né, o pessoal da Funcat junto com o INPE desenvolveram um processo que você pode entrar no banco de dados, selecionar a área que você vai trabalhar e você faz o download disso. Imagina que eu tenho o banco que está criado no Postgre. Quando ele faz esse download, ele vai lá e pega todas as camadas, todas as regras, tudo que tem dentro do banco, toda a composição do projeto, e ele cria um SQLite para você e te dá um arquivo SQLite. Então, depois você pode vir aqui, né, nesse processo, esse primeiro botão, você vai lá, seleciona, entra, conecta no banco, vai lá, escolhe a sua área, diz eu quero pegar essa célula, ele vai remover, né, vai bloquear essa célula no projeto completo e vai te dar um SQLite. Aí você vem aqui nessa outra interface, na conexão do pacote de trabalho, e você conecta nesse SQLite. Esse SQLite ele é uma réplica do Postgre que está no banco geral. Aí você edita, faz todas as coisas que você precisar. Quando você terminar a edição, beleza, terminei. Agora eu preciso devolver isso para o banco. Então você vem nessa outra interface, o seu arquivo SQLite agora tem todas as atualizações que você fez nele, e aí você manda enviar isso de volta para o servidor. Então é como se você estivesse fazendo vários pings, né? Você faz um ping para puxar o dado inicial, trabalha ele localmente, fica muito mais rápido, até porque a base é menor, né? Você não está trabalhando, por exemplo, a Amazônia inteiro, Cerrado inteiro, você está trabalhando localizado em uma célula, né? 8 células, 6 células, vai depender de como você quer trabalhar. E aí, quando você termina aquele processo que você fez localmente, usando o processamento da sua máquina, você pega e faz de novo um ping lá e devolve tudo isso para o banco. O banco vai receber toda essa configuração, vai atualizar o banco e aí todos os outros usuários vão ver que você já fez aquela célula, já terminou aquilo ali. Então, essa função aqui que a gente criou para fazer download, né? Trabalhar offline, fazer o download do dado e depois fazer o upload do dado, foi muito interessante para esse período que a gente está trabalhando aqui de pandemia. Porém, quando todo mundo estiver junto de novo, voltar, né, para os seus escritórios, também vai ser possível, em vez de eu ficar pendurado todo o tempo no banco, eu fazer isso, né? Faço isso mesmo que localmente. O servidor está numa sala, eu estou na outra, mas eu quero trabalhar local porque é mais rápido, né, do que ficar todo o tempo pendurado no servidor. Então eu vou lá, faço esse sistema aqui, né, o pacote de trabalho, trabalho tudo, depois eu devolvo para o banco. Então, essa aqui foi uma função que eu achei fantástica. E aqui, né, como eu falei para vocês, é o Terra Amazon como um SIG. Então, quando eu clico aqui nele, vocês percebem aqui em cima que já assumiu algumas funções, porém ele continua aqui, né, com o arquivo, né, todas as configurações do arquivo, a exibição, né, a área de trabalho, aqui as configurações do mapa, que no caso é a tela ali, as ferramentas, né, intercâmbio de dados entre a TerraLib e o mundo externo, entre o mundo externo e a TerraLib, multiresolução para imagem, alguns plugins aqui, como o TerraPrint, né, para compositor de mapas. Tem o gerenciamento de plugins, tem o Web Time Series, que você conecta direto com o servidor de séries temporais, que aí pode ser o LAF do INPE, ou pode ser, de repente, o da Embrapa. O Photo Layer, que você vai para campo, bateu foto, tira a foto de tudo, quando traz ele já gera ali para você os pontos e o hiperlink das fotos. E aqui um Code Editor, né, que no caso esse aqui, ele ainda não é um Code Editor, vamos dizer assim, geral, né? Ele está para algumas funções e ele trabalha com, se eu não estou enganado, a programação em Lua, tá? Então, pessoal, só fazendo aqui um adendo, esse plugin, o Code Editor, ele tem
acesso ao Python também, não é só ao Lua. O problema é que tanto no Lua quanto no Python, ele só está liberado para as funções da própria TerraLib. Então, é possível que no futuro, né, se vocês aí fizerem uma pressãozinha, possa ter outras bibliotecas aqui dentro. Não sei. Vai depender aí do tempo do pessoal, né, do empenho, do uso. Então, fica aí a dica. Força aí que de repente a gente consegue colocar o GE aqui dentro do Terra Amazon também. Volta aí pro vídeo, ó. No processamento, a gente vai ter processamento vetorial, e aí tem toda essa quantidade de coisas, tá, para fazer, que é a parte de geoprocessamento, tá? Aqui, o checagem de geometrias e a correção de geometrias são duas funções fantásticas aqui dentro do Terra Amazon, tá? Vai ter análise espacial, que continua com aquelas mesmas configurações, né? O kernel, stacker, vai ter Mohan, vai ter base, vai ter um monte de coisa aqui legal para a gente trabalhar. O processamento matricial também tem uma quantidade gigante aqui de processamentos, né? São os processamentos mais comuns e os mais, vamos dizer assim, usados, né? E quando tem algum processamento que ele é derivado, por exemplo, um tesselled cap, por exemplo, ele é um derivado, né, com principais componentes, com modelo linear, né? Ele vai usar as estruturas muito parecidas. Então ele foi removido e agora você pode aplicar ele ali direto pelas operações aritméticas, que é a calculadora, que ficou bem interessante também. Além disso, tem ainda o plugin de MNT, você pode criar aqui tudinho, gerar isolinhas, né, o perfil topográfico e assim por diante. Vai ter também o espaço celular, você cria, né, as células para poder trabalhar. Então, quem vai trabalhar, por exemplo, com métricas de paisagem, às vezes, trabalhar com as células é bem mais interessante, né, dependendo do que você quer. Trabalhar com as células é mais interessante para poder adicionar mais informação na célula, trazer informações que não estão estruturadas em forma de imagens ou em forma de vetores para dentro dessas células, para que aí a gente possa aumentar a quantidade estatística de dado para poder fazer a análise. Além disso, vai ter aqui o preenchimento de atributos, que no caso é tipo roubar informação matricial para vetor, transformar de vetor para matriz e de vetor para vetor também, com essa configuração de puxar dados, né, de um vetor para o outro, tá? Além disso, vai ter aqui o ajuda, que vocês podem dar uma olhada. Aqui a gente vai ter duas barras laterais. Essas barras laterais aqui são mais usadas comumente dentro, quando a gente está trabalhando com banco de dados. Então aqui eu tenho um bookmark, aqui eu tenho uma função para visualização da tela em tela cheia. Aqui é o menu de camadas, tá? Esse aqui é o legenda, conforme você tem aqui a estrutura vetorial ou matricial, você pode mexer com ela, tá? Aqui vai ser uma escala, né? um task viewer, para a gente ver como é que está o andamento, vamos dizer assim, do trabalho. Também é mais usado quando a gente está trabalhando com banco de dados e um projeto grande. Aqui a gente vai ter o Connect Layer, para poder fazer aquele joguinho de visualizar o layer de baixo e o layer de cima, né? Muito interessante quando a gente está trabalhando duas imagens, uma do início do ano, uma do fim do ano, a gente poder dar uma olhada. E aqui vai ter o editor, né? Que geralmente é usado com o projeto, com a criação das regras, né? Então, o controlador das células, vai ter as regras, o nome da classe, tudinho isso vai estar aqui, né? Bonitinho para a gente poder trabalhar. Certo? Bem, então aqui embaixo a gente tem a barra de status, latitude, longitude, em este e norte, a escala de trabalho, aqui a barra de processamento e aqui vai ser o information do projeto. Então quando o projeto está ativo e o olhinho está aparecendo ali, você bota o mouse em cima, ele informa quem é o usuário, qual o IP, tudo isso vai estar ali representado. Além disso, tem as ferramentas básicas aqui, um novo projeto, abrir, né, puxar vetor, trazer de dentro do banco, trazer matriz, desenhar. Dentro aqui dessa estrutura do Terra Amazon, o desenhar é fundamental, porque quando você faz um pedido, uma requisição para o banco, né, o banco não devolve isso on the fly, ele não mostra logo. Então você tem que fazer um refresh no banco para ele poder aparecer na tela. Então desenhar, o zoom total, as barras de zoom, o pan, né, o information, selecionar e desselecionar, e o tabelas aqui que você pode também abrir ali a tabela do dado para visualizar ele todinho. Tá? Então esse aqui é um passeio rápido pelo Terra Amazon. Se vocês acharem que é interessante, aí comenta,
Deixa o like aí pra gente ver que, beleza, teve uma boa visualização, teve uma boa aceitação do público, e aí a gente mostra como criar, desenvolver o projeto, criar banco e fazer as coisas aqui dentro, tá certo? Então era isso aí, também dando uma quebrada aí em GE, né, trazendo aqui o Terra Amazon, já que existe aí milhões de canais, milhões de cursos falando somente de QGIS, né? Saibam que existem outras ferramentas e que essas ferramentas têm usos diversos. Beleza? Então era isso. Qualquer coisa eu estou por aqui e a gente se vê por aí.